Olá pessoal, sejam bem-vindos de volta ao canal e hoje eu vou contar um caso que teve início em outubro de 2019, quando uma mulher chamada Erin Valente, de 33 anos, estava em uma viagem de negócios na Califórnia. Ela participou de um workshop de 3 dias e, do nada, começou a ligar freneticamente para sua família dizendo que estava vivendo numa Matrix. Seu destino deixou um mistério que permanece até hoje. E antes de você continuar ouvindo esse caso, eu vou pedir para você não se esquecer de deixar um like aqui para mim, também de se inscrever no meu canal. Me siga nas minhas redes sociais que vão estar aqui na tela. Fiquem comigo até o final do vídeo e bora pro caso de hoje. Erin Valente nasceu em 1986 e cresceu em Fairport, em Nova York. E era descrita como sendo inteligente e muito criativa, cheia de ideias brilhantes. Ela se formou em administração de empresas pela Universidade de Georgetown, onde ela frequentou aulas de língua chinesa, cultura e práticas de negócios. A Erin, ao longo da sua vida, foi uma defensora contra o tráfico humano e voluntária da Not for Sale, que é uma organização sem fins lucrativos que luta contra o tráfico humano e também escravidão moderna. O seu marido, chamado Harrison Westen, era um psicólogo. Ele falou que sua esposa não tinha histórico de doença mental e nem fazia abusos de substâncias. Então ela era uma pessoa completamente normal. Os dois acabaram se mudando para Salt Lake City, em Utah, onde a Erin fundou a Chicken Ventures, que é uma startup focada em desenvolvimento de aplicativos e páginas web, com mais de 120 funcionários. Antes dela abrir a Tinker, ela trabalhou como investidora de capital de risco e liderou investimentos nos setores de comunicação e fintech, na Summit Partners, com um fundo de 20 bilhões de dólares. Ela também trabalhou na Overstock como chefe de desenvolvimento de produtos e também supervisionou uma equipe de 250 desenvolvedores. Ela também ajudou a formar a equipe de capital de risco dessa empresa. Além disso, ela liderou treinamentos para desenvolvimentos de software e produtos e participou também do lançamento de uma série de conteúdos na web sobre inovação e criatividade. Então a Erin tinha mais de 15 anos de experiência liderando equipes de desenvolvimento e investindo em empresas de tecnologias inovadoras, e também administrando a Tinker. Para sua empresa, a Tinker, a Erin recrutou uma equipe de desenvolvedores do Paquistão e também dos Estados Unidos. A empresa deu muito certo, foi um negócio muito lucrativo e, pelo que eu vi, ela existe até hoje. Tudo parecia bem na vida da Erin, ela era uma mulher super criativa, super inteligente, super ativa no seu trabalho, até que no fim de 2019 ela planejou uma viagem de negócios. A programação da viagem era ela pegar um voo em Salt Lake City, onde ela morava, para Orange County, no dia 1º de outubro de 2019. Ela iria participar do workshop chamado Create the Powerful. Ela iria ficar lá por 2 dias e depois viajar para o Vale do Silício para se encontrar com ex-colegas de profissão. E aí no dia 7 de outubro ela iria voltar para a cidade dela para participar da tão esperada cerimônia do Women Tech Awards. Ela tinha ganhado o prêmio de 2019 do Women Tech Awards e ela iria receber esse prêmio no dia 7 nesse evento. Por causa disso, ela também ganhou uma parceria com uma startup de interface neural chamada Control Labs. Inclusive, nesse mesmo ano, essa empresa foi adquirida pelo Facebook por um valor entre 500 milhões e 1 bilhão de dólares. A Control Labs é especializada no desenvolvimento de pulseiras de leitura da mente. No lançamento, o fundador da empresa disse bastante entusiasmado ao público que sua empresa realizaria o sonho de conectar nossos cérebros aos nossos computadores em um futuro próximo. Ele disse que todos seriam capazes de controlar o computador com a mente. E essa informação é muito importante para o que aconteceu a seguir com a Erin. De acordo com sua família, a Erin estava se divertindo muito nessa viagem, aprendendo muitas coisas novas, e ela ligava diariamente falando que logo quando ela voltasse para casa, ela iria colocar todas as suas novas ideias em prática na sua empresa. A sua mãe, chamada Agnes Valente, disse que a Erin ligava todo dia para ela e para o marido para contar como estava sendo a viagem. E ela parecia muito animada com tudo que ela estava aprendendo, e ela planejava aplicar tudo aquilo na sua empresa assim que voltasse para casa. Então, tudo parecia muito bem na viagem da Erin, nada fora do normal. Porém, na noite de 7 de outubro, no dia que ela voltaria para casa, logo após jantar com uma amiga em Palo Alto, as coisas tomaram um rumo estranho. A Erin primeiro ligou para sua mãe para avisar que tinha acabado de jantar com a sua amiga e que iria de carro até o aeroporto.
Porém, na hora de ir embora, estranhamente, a Erin não encontrou seu carro onde ela acreditava que havia estacionado. A Erin falou para sua mãe no telefone que não estava conseguindo encontrar o seu carro, mas que a mãe dela não precisava se preocupar porque ela iria encontrar. Minutos depois, ela encontrou o seu carro, era um carro alugado, e aí, falando com a sua mãe no telefone, ela começou a ficar bastante agitada e falando coisas estranhas. Ela falou que tinha acabado de reabastecer o carro, mas o carro estava ficando sem gasolina, e ela falou que não conseguiria chegar ao aeroporto. Ela começou a falar bem rápido, ela parecia estar bem agitada e começou a falar coisas desconexas. Percebendo que algo estava errado, a mãe dela ligou para o marido da Erin e pediu para que ele entrasse em contato com a esposa. Então, nas horas seguintes, os dois falaram continuamente com a Erin pelo celular, tentando entender o que estava acontecendo. E durante uma das últimas ligações, a Erin dizia repetidamente bem rápido: controle da mente é igual a neurocontrole. É tudo um jogo, é um experimento mental. Estamos na Matrix. O marido da Erin e sua mãe se revezaram no telefone, conversando com ela até meia-noite. E por fim, a Erin disse que voltaria apenas no feriado de Ação de Graças, que acontece no dia 23 de novembro. Depois disso, eles não conseguiram mais falar com ela e as ligações para o seu celular iam direto para o correio de voz. Naquela noite, a Erin perdeu seu voo que pegaria no aeroporto de São José para sua cidade, e o pai dela, após saber que ela não havia comparecido ao evento que ela receberia, aquele prêmio, achou tudo aquilo muito estranho e embarcou em um voo para a cidade onde a Erin morava. Ao chegar na casa dela, ficou sabendo de tudo o que estava acontecendo e que a filha não havia voltado de viagem. A polícia de São José foi notificada sobre o desaparecimento dela e sua família deu à polícia todos os detalhes sobre a Erin, inclusive a marca, o modelo e a placa do carro que ela havia alugado, as descrições do seu comportamento esquisito ao telefone e dados de rastreamento do celular da Erin. A polícia conseguiu falar com ela ao telefone e eles confirmaram que realmente ela estava muito agitada e falando coisas desconexas. Eles tentaram encontrar ela por São José, mas não conseguiram. Porém, mesmo assim, a polícia não registrou um boletim de pessoa desaparecida. Eles falaram para a família que a Erin era uma mulher adulta e poderia estar querendo passar alguns dias sozinha. Então, eles só registraram o desaparecimento após passar 3 dias que ela havia desaparecido. Mas registraram como um caso de desaparecimento voluntário, que são os casos onde a pessoa vai embora porque ela quer, ela some por vontade própria. Segundo a operadora do celular da Erin, seu celular estava de fato em São José. Ela havia passado pelo aeroporto e continuou dirigindo até um bairro chamado Almaden. Decepcionados com a resposta do departamento de polícia, a família dela viu que teriam que fazer buscas por conta própria. Os pais dela, a Agnes e o Joseph, entraram em contato com a locadora do carro, porém foram informados que o carro não tinha rastreador instalado. O Harrison, o marido da Erin, checou as contas bancárias e verificou se tinha tido movimentações nos seus cartões de crédito e também na sua conta, mas não tinha nenhuma movimentação desde o dia do seu desaparecimento. A família então criou uma página no Facebook chamada Ajude a Encontrar a Erin Valente, e eles receberam o apoio de moradores da área que se ofereceram para fazer as buscas. E foi um desses voluntários que, após 5 dias do desaparecimento da Erin, finalmente encontrou o carro dela. E ao olhar para dentro do carro pela janela, ele viu o corpo da Erin no banco de trás do carro. Então, ela estava no banco de trás do Nissan Murano que ela havia alugado. E ela estava em uma rua residencial da cidade de São José, localizada a poucos minutos do aeroporto, e a apenas 800 metros do último lugar onde seu celular emitiu sinal. Mas é aí que esse caso se torna ainda mais misterioso. O bairro de Almaden é um local tranquilo, residencial e nobre da cidade de São José. E os moradores estranharam o fato de ninguém ter percebido a presença do carro abandonado com um corpo dentro. Então agora a questão era, como que a Erin morreu? Há quanto tempo o seu corpo estava lá antes de ser encontrado? Como ninguém a notou naquele bairro tão tranquilo? Para alguns, a explicação mais fácil seria que ela tirou a própria vida e que sua história estava entre as muitas histórias de depressão exacerbada pelo estresse de abrir uma empresa e tentar mudar o mundo. Mas a sua família não acreditava que era esse o caso. Sua família e amigos garantiram que a Erin não tinha histórico de transtorno de saúde mental ou que fazia abuso de remédios controlados.
Além disso, ela vivia cercada de amigos e não era do tipo de pessoa que reprimia seus sentimentos. Então, se algo estivesse errado na vida dela, ela falaria. Meses após a sua morte misteriosa, o resultado da autópsia confirmou que no seu corpo não havia sinais de agressões físicas. E os exames toxicológicos apontaram que realmente ela não havia consumido nenhum tipo de droga. Então, seu falecimento foi determinado como morte natural. E a causa seria morte súbita após um episódio maníaco agudo. Porém, as autoridades não conseguiram determinar a hora exata da morte da Erin, nem quanto tempo seu corpo estava no carro antes de ser encontrado. A Erin já tinha sido diagnosticada anteriormente com um problema de tireoide e ela fez tratamento com medicamentos na época. O relatório da autópsia observou que isso poderia ter contribuído para sua morte. No entanto, as amostras de sangue não foram suficientes para uma análise mais precisa. As autoridades também disseram que uma revisão feita nos seus registros médicos sugere que a causa do seu episódio maníaco estava relacionado a um distúrbio psiquiátrico emergente e não diagnosticado anteriormente. A família disse ao jornal Business Insider que ela não tinha diagnóstico de transtorno de saúde mental, então essa explicação não fazia muito sentido. Após as explicações vagas do motivo da sua morte, os conspiracionistas de internet entraram em ação e criaram várias teorias do que de fato teria acontecido com Erin Valente. Ainda mais depois dela afirmar pouco antes da sua morte que vivemos na Matrix. Para quem não sabe, a Matrix é a ideia de que o universo e tudo o que compõe ele é uma simulação. Isso foi retratado, no filme Matrix, onde o Neo descobre que a humanidade foi escravizada pelas máquinas e que a vida dele era apenas dados alimentados diretamente no seu cérebro. Então a questão era, será que a Erin tinha descoberto esse grande segredo e foi morta para que o segredo não fosse divulgado para o restante da humanidade? Essa ideia foi ainda mais divulgada quando veio à tona a ligação da Erin com o projeto Brainwave, da empresa Control Labs. Lembra que eu falei lá no começo do vídeo que o fundador da Control Labs, o Thomas Hirdon, falou que sua empresa realizaria o sonho de conectar nossos cérebros aos computadores? Então, a Control Labs é uma startup que desenvolve uma pulseira capaz de reconhecer comandos a partir da sua mente, que faz a criação de interfaces não invasivas para fazer conexões entre as ondas cerebrais e computadores. E isso de alguma forma combina com as últimas palavras da Erin para sua família. Já outros detetives online falaram que o workshop de 3 dias que ela participou durante sua viagem era na verdade um LGAT, ou seja, um treinamento de conscientização de grandes grupos. LGAT são workshops de autoajuda que usam práticas psicológicas, e há quem diga que são semelhantes a seitas, porque nos dois casos, no caso da seita e desse workshop, são eventos que acontecem durante vários dias com um grupo de pessoas envolvidas, e em ambos os casos geralmente prometem ajudar os participantes a obter mais sucesso na sua vida financeira. Então houve a especulação de que o workshop que ela participou pode ter influenciado de alguma forma no seu psicológico, desencadeando um surto que levou à sua morte. Isso então explicaria suas palavras desconexas antes de desaparecer. Outra teoria é que a Erin estava envolvida com espionagem política. Isso porque o CEO da Overstock, empresa onde a Erin já havia trabalhado, renunciou ao seu cargo pouco antes dos fatos. Em entrevista à CNN, ele falou que havia sido orientado pelo FBI a ter um relacionamento íntimo com uma espiã russa chamada Maria Butina, para descobrir sobre uma espionagem política da Rússia contra a Hillary Clinton e o Trump nas eleições de 2016. Então a questão era, será que de alguma forma a Erin estava envolvida nessa espionagem e por isso sua vida teve um fim, como se fosse uma queima de arquivo? O fato é que tiveram muitas teorias em torno da morte misteriosa e mal explicada da Erin Valente. E realmente não há como saber o que de fato aconteceu com ela durante aqueles 5 dias que ela ficou desaparecida. Será que em algum momento ela chegou ao aeroporto? Será que após falar com a sua família, ela estacionou o carro naquele bairro e ficou dormindo no banco de trás do seu carro? Mas como explicar uma morte repentina de uma mulher saudável de 33 anos? Bom, então só resta essas especulações aí que eu trouxe no vídeo para vocês. E agora eu quero saber em qual teoria você acredita mais. E se tem alguma outra teoria que eu não trouxe aqui no vídeo. Se for esse o caso, deixa aqui nos comentários que eu quero muito saber. Não se esqueça de deixar um like aqui para mim, também de se inscrever no meu canal e até o próximo caso.